Bom, agora é o seguinte. Eu vi que essa reta ela é secante à circunferência. Se ela é secante, significa o quê? Isso aqui, ó, que ela passa por dentro da circunferência e tem dois pontos em comum, não é isso? Dois pontos em comum com a circunferência. Eu posso encontrar esses dois pontos. Como? Olha aqui, ó. Eu escrevi aqui a equação da reta e da circunferência em questão, né? A equação da reta, a reta R, e aqui a equação da circunferência. Como é que eu posso verificar se existem dois pontos em comum com a reta e a circunferência? Como é que eu posso encontrar os pontos em comum? Vocês lembram quando a gente encontrava ponto de interseção entre duas retas? Não sei se vocês lembram. Se eu tinha duas retas, para encontrar o ponto de interseção entre elas, como é que eu fazia? Basta resolver o sistema que envolve as equações das duas retas. A mesma coisa aqui. Eu vou resolver um sistema que envolve essas duas equações. Ó. Por que um sistema, galera? Porque é o seguinte, ó, se essa reta e essa circunferência possuem pontos em comum, ó, esse ponto aqui é um ponto que tem um x e um y, não é isso? Se esse ponto faz parte da circunferência, quer dizer que o x e o y dele vão satisfazer a equação dessa circunferência. Ao mesmo tempo que eles também satisfazem a equação dessa reta, porque está em cima dessa reta. Então, vai ser um valor de x e um valor de y que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, o x e o y desses dois pontos. Então, eu posso encontrá-los resolvendo um sistema que envolve essas duas equações. Agora, como é que eu vou resolver esse sistema? Bom, aqui eu tenho uma equação linear, né? Uma equação linear de grau 1, ó, tudo é de grau 1. Já essa equação aqui é de grau 2. Como é que eu posso fazer? Então, eu posso fazer o seguinte, isolar um dos dois na equação da reta. Eu vou isolar o y aqui na equação da reta. Oi? Professor, Oi? eu tenho uma dúvida. Aí você está dando um exemplo de uma reta que toca em dois pontos da circunferência. Isso. Uma que só toca em um. Como que a gente descobriria? A mesma coisa. Resolve um sistema e só vou achar um ponto. Porque assim, se eu tenho uma reta que toca na circunferência, esse ponto aqui ele satisfaz tanto a equação da circunferência como a equação da reta. Esse outro ponto também satisfaz a equação da circunferência e a equação da reta. Já quando a reta é tangente, eu só vou ter um ponto que satisfaz as duas equações ao mesmo tempo. Então, resolvendo esse sistema, eu vou encontrar tanto se ela for secante como se ela for tangente, e também se ela for exterior, também vou descobrir. Por quê? Porque se ela for exterior, ela não tem ponto que toca. Ou seja, eu não vou ter solução para a equação. Então, eu resolvendo o sistema, eu consigo descobrir. Se tiver dois pontos, eu descubro que é secante. Se tiver um ponto, eu descubro que é tangente. E se não tiver nem solução, nenhum ponto, eu descubro que é exterior. Galera, tá tendo um barulho aqui de uma lixadeira. Tá incomodando vocês aí com o microfone ou não? Acho que é obras aqui fora. Eu acho que é só eu que estou ouvindo. Não está chegando aí não, né? Então tá de boa. Vamos lá. Vamos resolver o sistema então. Vou pegar aqui na equação da reta e isolar um dos dois. Eu posso isolar tanto o y quanto o x. Vocês escolhem. Aqui é mais fácil eu isolar logo o x, porque o coeficiente dele é 1, né? O y, quer dizer. O do x é 2. Então é melhor deixar o y aqui, ó. Vou deixar o y e jogar o x para o segundo membro. Se está 2x, ele vem menos 2x menos 1. Agora eu vou substituir na segunda equação aqui, ó, na equação da circunferência. Onde tiver y, eu substituo pelo quê? Por menos 2x menos 1. Oi? Professor, Oi? é mais um. O menos um trocou de lado. Oh, desculpa, é o que eu só repeti, é mesmo. Ele está no primeiro membro, aí como ele veio de lado para o outro lado, ele veio mais 1. Obrigado pela participação aí. É isso aí. Então vai ficar o seguinte, vou pegar a equação da circunferência, x ao quadrado, mais, ó, a equação da circunferência aqui, que é a segunda. Agora vem y ao quadrado, só que no lugar do y eu vou substituir pelo valor que eu isolei lá. Qual é o valor? Menos 2x mais 1. Lembrando que, se é y ao quadrado, eu tenho que colocar esse termo todo entre parênteses ao quadrado, certo? Mais 6x menos 8y.
ou seja, 8 vezes o y. Mas qual é o valor do y? Menos 2x mais 1. Então, eu coloco de novo entre parênteses, menos 2x mais 1, igual a zero. Então, observe que no lugar do y, eu substituo quem? O valor aqui dele, ó, menos 2x mais 1. Agora, eu faço as operações que tiverem que ser feitas. Por exemplo, vou repetir o x ao quadrado. Agora aqui, é um produto notável. Então, eu tenho que resolver esse produto notável, né? Que foi o terror da última aula. Inclusive, eu gravei um vídeo e esqueci de postar. Vou postar até essa semana. Essa semana ainda. Menos 2x mais 1 ao quadrado. Como é que resolve? O quadrado do primeiro. Então, eu vou pegar aqui o menos 2x ao quadrado. Ó, lembrando que eu teria que repetir o parênteses. No caso, seria colchete, porque eu já tenho um parênteses dentro. Teria que repetir por causa desse sinal de fora. Depois eu teria que fazer o jogo com o sinal de dentro, depois que resolvesse o quadrado. Mas como esse sinal é mais, galera, o mais ele não interfere. Por quê? Se eu tenho mais, ele com menos, fica o menos. Se eu tenho mais com mais, fica o mais. Então, o mais ele acaba não interferindo. Então, eu posso nem colocar o colchete. Mas nesse caso aqui, que vai ser um menos, ó, aí é diferente, viu? Então, produto notável, quadrado do primeiro, mais, menos, né, no caso, porque, ó, eu tenho aqui um sinalzinho de menos, ó, certo? Lembre que eu posso, às vezes a gente pode se confundir com isso. Então, para você não confundir, você pode até trocar essa ordem aqui, ó. Ao invés de ficar menos 2x mais 1, você pode colocar o seguinte, ó. 1 menos 2x, porque aí fica o quadrado da diferença. Aí fica até melhor, porque você pega aqui, ó, o quadrado do primeiro é 1. Então, fica 1 ao quadrado. Não precisa nem botar o parênteses. Aí, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 1 vezes 2x. Aí, mais o quadrado do segundo, que é o 2x. Então, eu coloco 2x ao quadrado. Aí, vou repetir aqui o 6x mais 6x. Agora aqui, ó, menos 8 vezes menos 2x mais 1. Fazer a distribuição aqui, ó, que é o famoso chuveirinho, né? Menos 8 vezes menos 2x. Ó. Menos com menos é mais. 8 vezes 2x, 16x. Menos 8 vezes 1, menos. Vezes mais é menos. 8 vezes 1, 8. Igual a zero. Agora vamos lá resolver o que puder ser resolvido aqui. Ó. Vou repetir o x ao quadrado. Mais 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2, vezes 2, 4. Então, aqui fica menos 4x, mais 2x ao quadrado. Observe que é o termo 2x inteiro que está ao quadrado. Então, esse 2 também está ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. X ao quadrado. Aqui. Mais o 6x, mais 16x. Já poderia até somar, mas eu vou repetir para já pegar tudo junto. Menos 8. Aqui você já poderia logo somar aqui, ó. Porque nesse caso aqui pode, né? Não poderia esse aqui que ainda está multiplicando. Ó. Esse aqui que ainda está multiplicando, eu tenho que multiplicar primeiro. Mas esse aqui você já pode, então eu vou logo somar. 22x menos 8 igual a zero. Aí agora o que a gente vai fazer? Os termos semelhantes, ó. X ao quadrado mais 4x ao quadrado. Dá quanto? 5x ao quadrado. Aí, menos 4x, eu vou somar com quem? Com o 22x, que são os termos semelhantes. 22x menos 4x fica mais 18x. E menos 8 mais 1 é menos 7 igual a zero. Então, eu cheguei em uma equação de segundo grau. Certo? Como é que se resolve uma equação de segundo grau? Cadê o barulhinho do grilo? Exatamente, delta e básica. Então, olha só. Vamos calcular o valor de delta aqui nessa equação. Vamos lá. Droga. Vamos lá, delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Quem é o b dessa equação? 18. 18 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 5,
vezes o C, que é menos 7. Então, o delta vai ser, quanto é 18 ao quadrado? Aí você só faz a continha aqui do lado, ó. 18 vezes 18, 8 vezes 8 é 64, 8 vezes 1 é 8, mais 6, 14, 1 vezes 8 é 8, e 1 vezes 1 é 1. 4, 12, vai 1, 324. Paguei aqui meu cálculo, vou colocar aqui. Menos 4 vezes 5, 20. Ó, vezes menos 7, então menos com menos fica mais. 4 vezes 5 é 20, vezes 7, 140. Então, o delta é igual a 464. Bom, professor, mas a questão está querendo saber só se a reta é secante, tangente ou externa à circunferência. Aqui já seria suficiente para isso. Por quê? Vocês lembram que numa equação de segundo grau, o valor do delta nos diz se ela tem duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Vocês lembram disso? Se o delta for um número maior que zero, positivo, significa que eu vou ter um x1 diferente de um x2. Ó. x1 e x2 diferentes. Lembra que eu vou ter x', x2 linhas, ou x1 e x2? Se o delta for igual a zero, quer dizer que eu vou ter uma única raiz, ou seja, eu vou ter um x1 igual ao x2, um único valor. E se o delta for negativo, menor que zero, eu não vou ter valor de x. Opa, peraí. Vamos analisar com o que nós estamos vendo. Ó. Se o delta for maior que zero, eu vou ter um x1 e um x2 diferente. Ou seja, vão ser os dois pontos que a reta toca na circunferência. Ó. O x desses dois pontos aqui. Ó. x1, x2. Então, se o delta for maior que zero, eu já posso dizer que a reta é secante à circunferência. Se o delta for igual a zero, eu vou ter um único x, uma única solução para a equação. Ou seja, se eu vou ter um único x, ó, um único ponto. Quer dizer que a reta é tangente. E se o delta for negativo, eu não vou ter valor de x, ou seja, eu não vou ter pontos em comum entre a reta e a circunferência. Então, ela vai ser exterior. Então, só com o delta já me diz. Nesse caso aqui, se o delta é 464, a reta é o quê? Secante à circunferência, um valor positivo maior que zero. Ok? Bom, e agora se eu quero encontrar esses pontos, como é que eu faço? Eita, diacho. Como é que eu faço para encontrar os pontos, professor? Eu quero saber dos pontos, quais são eles? Muito fácil. Termina de resolver essa equação. Olha só. Encontrei que o delta é 464. Como é que nós vamos então calcular o valor de x? X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a, não é isso? Então vamos lá. Menos b. Quem é o b dessa equação? 18. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 464. Dividido por 2 vezes o a, que é 5. Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos 18, mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 464, galera? Tá fácil essa aí, hein? Ninguém? Tanda. Eu acho que é 22. Mas só olhando. Vamos ver. Como é que a gente vai descobrir? Olha só. Bom, eu sei que 20 vezes 20 dá 400, né? Então, nós podemos fazer uma tentativa, por tentativa. Como? Acima de 20, obviamente. Aí eu vou pegar aqui 22 vezes 22. Né? Vou pegar para ver. 2 vezes 2 é 4. 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 Aqui sobra o 4, aqui o 8, aqui o 4. 484. Não é. Passou, então eu vou pegar o que está antes. 21. Acho que não é exato. Exatamente, não vai ser exato. 21 vezes 1 é 1, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4. 1, 4, 441. Vixe, não deu exato, ó.
E agora? Só simplifica. Nesse caso aqui, droga, eu não sabia que essa raiz não ia dar exata. Se eu soubesse, eu não tinha botado ela não. Então eu vou simplificar. Eu vou primeiro fatorar esse número 464. Posso começar até dividindo logo por um número que eu já sei que vai dar certo, que não seja o 2, né? Qual outro número aqui que eu posso dividir? Bom, se eu não conseguir ver, eu posso começar por 2. 232 por 2 vai dar 116. Aí 116 por 2. Por 2 dá quanto? Aqui vai dar 58. Por 2 vai dar quanto? 29. Aí 29 já não dá por 2, tem que ser por... 29 dá por quanto, galera? 29 só dá por 29. Ok? Então fica o quê? Ó? Vou agrupar de 2 em 2, porque é raiz quadrada. 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes raiz de 29. Então vou aqui, ó, o 464 fatorado é 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 29. Então eu vou apagar aqui só para poder ficar melhor o espaço. Fica o seguinte, raiz quadrada de 464 é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 29. Então eu corto esse aqui, vem para fora, fica 2 vezes 2 raiz de 29, que é 4 raiz de 29. Então agora eu vou colocar lá. O x vai ser igual a menos 18 mais ou menos 4 raiz de 29 sobre 10 de acho. E aí, bom, como essa raiz não deu exata, eu vou parar por aqui para a gente não perder muito tempo. O x1 seria para um dos sinais, menos 18 mais 4 raiz de 29 sobre 10. E o x2 para o outro sinal, menos 18 menos 4 raiz de 29 sobre 10. Certo, galera? Esses seriam as abscissas dos dois pontos de interseção da reta. Mas lembre que ponto eu tenho que ter um x e um y. Vou considerar aqui então o ponto P e o ponto Q, que são os pontos de interseção. Como é que eu faço para encontrar o y então? Está aqui, ó. O y não é menos 2x mais 1. Então eu pegaria aqui, ó. Quando eu encontrasse o primeiro x1 aqui, o valor dele, eu ia substituir aqui para encontrar o y1. Aí no x2, encontrando o valor do x2, substituo aqui e encontro o y2, e aí eu tenho os dois pontos de interseção com a reta. Tá ok? Alguma pergunta? No caso dessa questão, o delta não deu exato mesmo porque o intuito dela era só saber a posição da reta em relação à circunferência. E aí só com o delta a gente já sabe disso, né? Que se o delta for maior que zero, a reta é secante. Igual a zero, tangente. É menor que zero, exterior. Então eu tenho dois métodos para saber a posição de uma reta em relação à circunferência, né? Eu posso fazer calculando a distância da reta do centro da circunferência até a reta, ou vice-versa, e fazendo um sistema entre a equação da reta e da circunferência, resolvendo esse sistema. Ok?